Oi, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você que tem um paciente que grita muito. O que a gente pode fazer dentro do nosso atendimento infantil para ajudar esse paciente e provavelmente essa família com essa criança que tem gritado muito? Vamos conversar? Então vamos lá. Para vocês que talvez não sejam da área da psicologia, existe um estudo na psicologia chamado análise aplicada do comportamento. E quando a gente trabalha com questões comportamentais, como o grito, que é considerado um comportamento inadequado, considerando que ele é socialmente inaceito em situações do dia a dia, claro, vamos interpretar que esse grito está excessivo, tá? Porque uma criança que grita de susto, que grita uma vez ou outra porque é frustrada, que grita porque um amigo machucou ele, não é um grito inadequado. Eu tô tentando trazer aqui aquela imagem da criança que grita pra tudo. Qualquer não é grito, qualquer brincadeira que ela não quer fazer já tem grito, qualquer interação com ela envolve grito. E isso é bastante complicado pro terapeuta infantil, porque dentro do nosso consultório fica muito desagradável alguém ouvir uma criança gritando tanto. Pra gente, como terapeuta, o nível de paciência, acolhimento e compreensão que a gente tem dos nossos pacientes é enorme. Então o grito ou o choro, eles não devem te atingir, tá? E se por acaso você tem dificuldade em lidar com isso, vale a pena repensar duas coisas principais. Primeira como é que tá a tua carga horária de trabalho? Porque com certeza ter 4 crianças, 5 crianças no dia que foram difíceis nos atendimentos, a gente lida. Agora, se você atende 13, 14 crianças no dia e 10 delas passaram a sessão chorando e gritando, é claro que o teu nível de tolerância vai ficando menor. Isso pode ser complicado para você, porque no final do dia você não vai ser um terapeuta tão bom quanto aquele que começou lá às 8 da manhã. Tá? Então, claro, tem uma questão financeira envolvida aí, mas vale a pena pensar sobre isso. E o segundo ponto é até um questionamento que uma seguidora do Instagram trouxe para mim esses dias, que ela falou que ela não conseguia lidar com as birras, que realmente parecia que ela entrava num estado de muita raiva da criança. E aí eu falei, olha, talvez a área infantil não seja para você. Porque se tem uma coisa que eu posso prometer para você, terapeuta infantil que vai atuar com crianças, vai ter birra, vai ter choro, vai ter grito, vai ter joga-brinquedo, vai ter mãe junto na sala. Então é muito difícil quando a gente atende crianças pequenas que a gente não viva situações de birra, de grito, de choro, porque faz parte do desenvolvimento infantil. Então se você reconhece que você não dá conta disso, não trabalhe com crianças, porque pode acontecer de um dia você explodir com uma delas e isso ser totalmente inadequado, antiético, e você acabar sendo uma profissional muito inadequada numa situação assim, né? Vocês já viram na TV, vocês já viram notícias, já viram notícia de escola, tem pessoas que não dão conta do trabalho com crianças, e tá tudo bem, só que você tem que identificar até onde você dá conta, tá? Porque vão ocorrer situações. Eu vou contar duas para vocês que eu já vivi, só para trazer aqui uma mera ilustração de situações vividas. A primeira foi um atendimento infantil lá no comecinho, quando eu estava nos meus primeiros atendimentos, acho que foi meu segundo paciente. E eu estava fazendo uma avaliação com ele, e nessa avaliação tem uma hora que eu preciso apresentar letras para a criança. E eu apresentei para ele as letras e mostrei. No mesmo instante que eu apresentei as letras, meu povo, a criança ficou muito irritada, num nível que eu nunca tinha vivido. Então, o que ele fez? Este menino, que era não verbal, então ele não conseguia se comunicar comigo através de palavras, começou a chorar, começou a gritar, começou a jogar todos os tapetes de EVA do chão em mim. Então, ele pegava o tapete assim, ó, jogava na tia Paula, jogava na tia Paulinha, jogava na tia Paulinha. Pegou as almofadas do sofá, tinha um sofazinho assim, jogou na tia Paulinha. Pegou os lápis que estavam no chão, jogou tudo pra cima. E eu lembro que na época eu era recém-formada e eu não tinha tantas estratégias quanto eu tenho hoje. A única coisa que eu sabia, que na psicologia falava, que tinha que ignorar o comportamento. E na época foi isso que eu fiz, eu ignorei o comportamento e não adiantou. Ele continuou jogando coisas até que a gente teve que ir embora da sessão. E quando a gente saiu da sessão, eu lembro muito dessa cena. Eu tava bem chocada, porque afinal me achei a pior psicóloga do mundo, porque eu não soube resolver uma questão comportamental ali.
E eu lembro que ele chegou e abraçou o pai dele assim. O pai dele tinha uma barriguinha assim, abraçou essa barriguinha do pai, olhou pra mim e fez assim. Como se tipo, pai, foi ela que fez isso comigo. E o pai muito tranquilo falou... Ah, nossa, realmente ele não gosta mesmo de letras, é um grande tema. Ele era paciente novo, né? Então tava em avaliação. É uma situação bem complicada na escola, porque ele vê letras e pra ele é muito difícil. E aí eu pensei, nunca mais vou voltar, né? Depois dessa cena, pior psicóloga do mundo aqui, nunca mais vou ver essa família. E na semana seguinte eles estavam lá. E deu tudo certo, esse menino, a gente conseguiu trabalhar com letras, a gente aproximou letras de algo que ele gostava muito, que era um cachorro terapeuta na época. E aí toda vez que o cachorro ia, o cachorro escrevia uma cartinha pra ele, deixava a patinha na folha, então as letras foram virando uma coisa reforçadora. Então a gente foi transformando, né, as letras que eram aversivas em algo reforçador, porque toda vez que ele via letras era uma cartinha da cachorra e ele sabia que a cachorrinha ia vir numa próxima sessão. Mas, gente, tem que sair da caixinha nesses casos, né? Então essa história é muito legal, ela acaba feliz, né? E aí um outro foi um menininho que toda vez que ele ia embora da sessão, ele não queria ir embora. E toda vez que a gente começava a falar em ir embora, ele começava a chorar e jogar as coisas. Só que um belo dia, ele não conseguia pôr o tênis sozinho ainda, tá? Autista nível 2, 2 na época. Nível 2, hoje em dia ele é nível 1, mas acho que na época era nível 2. Também faz muito, muito tempo, foi lá no meu segundo consultório, da Casinha Vermelha. E eu lembro muito da cena que a mãe tava na sala de espera, o menino saiu da sala comigo, o tênis estava lá fora. E aí ele não conseguia pôr o tênis, não queria pôr o tênis, né? E aí ele começou a gritar, a chorar, porque ele estava frustrado, até aí tudo bem. E aí ele chutou o tênis. E onde esse tênis veio parar, gente? Na minha cara. Então eu lá tentando ajudar, conversar e tênis na cara, assim, ó. E nessa época eu já tinha mais noção sobre comportamentos, eu sabia que eu não podia ter uma grande reação ali, porque ele estava avaliando o que ele estava fazendo também, né? E aí eu só respirei fundo e falei pra mãe, continue a colocar o tênis. E eu aqui, ó, o olhinho cheio de água, né? Não chora, não chora, não chora. Não chorei. E expliquei assim, ó, isso me machucou, eu não gostei, agora a gente tem que colocar o tênis pra ir embora. E aí continuou gritando e chorando, gente. Não quer dizer porque ele fez essa ação que tudo mudou. Não, ele continuou e foram muitas sessões de trabalho até a gente conseguir aproximar essa criança de que a saída não era o fim, tipo, de que ele ia poder voltar ali, ia poder brincar outro dia, nananã. Hoje em dia, pleno, tá? Tranquilo, mas foram fases difíceis. Então tá, contadas essas histórias, que eu sei que vocês também gostam de saber, que nem tudo foi sucesso e tranquilidade na vida da tia Paulinha, né? Já tivemos bastante desafio também. Vamos conversar sobre o que a gente faz com crianças que gritam muito, tá? E aqui, quando eu penso no gritar, eu penso muito em uma criança com baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque o grito acaba sendo a primeira resposta dessa criança, tá? O que a gente pode fazer? É claro, vai sempre depender da função desse grito. Por que essa criança grita? Então esse vai ser o teu primeiro passo de pesquisa. Entender o motivo desse grito. Ela grita porque ela é não verbal, então ela não tem comunicação, ela não tem outra estratégia de comunicar e o grito ainda é uma forma. O grito e o choro geralmente estão muito juntos, né? Será que é isso? Será que ela grita porque sempre funcionou para ela conseguir o que ela quer? Será que ela grita porque quando ela grita a mãe entrega tudo que ela quer? Será que ela grita porque dessa forma todo mundo olha para ela para ficar vendo o que ela quer? Será que ela grita porque ela realmente não tem outras estratégias? Então, assim, vai depender da tua pesquisa. Então, você vai lá escrever, o comportamento é o grito. O que aconteceu antes do grito? A gente parou a brincadeira. Tô dando um exemplo aqui, numa tabelinha, tá? O que foi feito depois? Ou em casa, começa a gritar quando a mãe desliga o YouTube. A mãe desligou o YouTube, a criança começou a gritar. O que aconteceu depois? A mãe ligou o YouTube de novo, por exemplo, tá? Porque aí vocês vão começar a entender, sempre tem uma relação. Todo e qualquer comportamento humano, gente, não é só da criança, não é só da criança autista, não é só da criança com deficiência. Todo comportamento humano, ele tem uma função no ambiente. Somos assim, tá? Somos assim. Nossos comportamentos têm uma relação com o ambiente na qual a gente geralmente está fazendo aquilo com algum motivo. Algum motivo o comportamento tem. E cabe a nós, terapeutas infantis, descobrir os motivos das nossas crianças
para aí sim conseguir atuar. E aí, quando você descobrir o motivo desse grito, aí sim você vai conseguir pensar na sua atuação clínica, tá? E nesse vídeo eu não vou dar estratégias até do que fazer com o grito, porque vai depender muito da função do comportamento. O que eu ensino para vocês e falo muito no curso também lá no Psicoplano Infantil, que é o meu curso para terapeutas infantis, é que a gente vai ter que encontrar novas estratégias que vão suprir a função que aquele comportamento tem. Então, se o grito é para chamar atenção, a gente vai ter que ensinar essa criança outras formas de demandar atenção de uma forma adequada, tá? Então, isso é feito na hora da calma. Não queiram ensinar crianças na hora que ela tá gritando e chorando, não vai adiantar. É como se naquela hora que a criança tá no ápice do grito e do choro, a gente só vai organizar e corregular ela para ela poder voltar a um estado estável ali, um cérebro organizadinho. Não adianta querer dar lição de moral e na hora falar, porque assim não vai dar, porque eu não gosto de grito. Não dá, tá? Vai ser quando a criança estiver mais calma. Ou uma estratégia que eu uso bastante no meu consultório, com os grupos terapêuticos, porque tem bastante grito nos grupos, quando alguém começa a gritar ou falar muito alto, eu faço assim já. Ai, tá muito alto, tá doendo. Então eu não tô brigando com a criança, mas eu tô fazendo ela entender que aquele comportamento dela gera um mal-estar na pessoa. E não só eu como faço isso, como os amigos também fazem. Não porque eles estão me modelando, mas porque o grito incomoda. Então às vezes tá todo mundo, ai, o ouvido tá alto. Aí o amigo para, o amigo repara que, opa, isso que eu fiz não tá legal, os amigos estão se afastando de mim. Entendem que houve uma perda quando ele teve um comportamento, logo depois que ele teve esse comportamento, ele perdeu a presença dos amigos. Então houve essa perda do tipo, é da consequência desse comportamento. E é isso que vocês vão ter que conseguir estudar para entender do paciente de vocês. Qual vai ser a forma de diminuir aquele comportamento? Tá? Isso vocês vão ter que estudar usando o ABC, que eu vou deixar aqui embaixo, antecedente, comportamento e consequência, tá? ABC é um termo em inglês, né, para antecedente, behavior e consequência, que a gente vai usar para estudar os comportamentos. E não adianta, não vai ter um manual mágico do que fazer com o grito, por isso que esse vídeo é muito mais uma reflexão para você, terapeuta, entender que você vai ter que descobrir sim a função desse grito na vida dessa criança, para aí sim você criar um plano de ação. Espero que tenham gostado desse vídeo e agora vão lá estudar o ABC de vocês, do paciente de vocês, para todos os comportamentos que ele tiver. Não adianta olhar um comportamento e sair ignorando, gente, porque nem sempre essa é a melhor resolução. Cada comportamento vai exigir de você, terapeuta, uma resposta e também uma habilidade nova a ser ensinada para essa criança para ocupar aquele lugar do comportamento inadequado que ela ainda não sabe trabalhar de uma forma adequada, trazer ele de uma forma adequada. Por isso que ela está indo no terapeuta infantil, que é você, não é mesmo? Então tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida ou alguma estratégia para gritos que você já usou e deu certo, deixa aqui embaixo que pode ajudar outro profissional que está por aqui nos nossos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!